E aí, eu sou o Léo e esse vídeo não é bem um review do capítulo passado. Eu quero falar mais sobre coisas relevantes que aconteceram em relação aos acontecimentos de God Valley. O capítulo basicamente conta a batalha de Roger Garp contra Xebec e como toda e qualquer informação sobre esse incidente foi apagada, coisa que a gente já tinha certa noção graças ao Sengoku quando ele fala pela primeira vez e quando a gente conhece esse evento de God Valley e a existência dos Piratas Rocks. Então, quanto ao capítulo e sua narrativa, não existem tantas informações detalhadas acerca do macro da história, porém tem detalhes nesse capítulo que eu acho importantíssimos e que eu quero debater aqui com vocês. Então não vai ser uma review, mas sim uma teoria a respeito de certos simbolismos que tem dentro desse capítulo e que o Oda escolheu deixar bem evidente em todo esse conflito. Então, sem mais enrolações, vamos direto para esse vídeo. Uma das coisas que eu comentei da última vez que eu vi o capítulo de One Piece e o capítulo passado foi sobre como a voz de todas as coisas foi controlada facilmente pelo Xebec, mesmo ele perdendo parte de sua consciência sobre o Dome Reverse. Isso é interessantíssimo porque mostra certo domínio quanto a essa habilidade e também demonstrou mais uma vez, coisa que a gente já teorizava, mas fica ainda mais claro, que é uma habilidade inerente àqueles com o nome D e uma certa forma de comunicação entre eles. Isso vai casar com uma conversa muito interessante sobre o Haki que o Roger e o Garp têm dentro do capítulo, quando eles comentam que na verdade é bem mais simples do que parece e não é nada como uma explicação de Nen em Hunter x Hunter. Ele só tem que soltar mais do Haki com mais força para poder vencer essa luta. One Piece tem uma certa simplicidade nisso que eu admiro e que gosto muito. Muita gente fala que gostaria que os poderes de One Piece fossem melhor trabalhados, que o Oda deixasse isso de um jeito mais complexo, mas eu acho que é desnecessário no mundo de One Piece, visto que o mundo de One Piece retrata a era da navegação e trata de personagens e pessoas que não detêm tanto conhecimento assim. Inclusive, em lugares do mundo de One Piece onde se tem mais prática de estudos e mais conhecimento acerca da natureza, da história, enfim, como o país de Wano, as pessoas têm mais ciência de como controlar o Haki de forma mais inteligente e até mesmo mais controlada, como o caso do Ryuo. Isso também acontece de forma religiosa lá em Skype, nas Ilhas do Céu, com o mantra, que era visto como algo sobrenatural e etc. Então eu gosto da simplicidade, mas por que isso vai casar com a voz de todas as coisas? Vamos lá. A batalha do capítulo é uma batalha muito boa. O Oda não é um mestre quando se fala em desenhar lutas, mas aqui ficou muito convincente, eu gostei demais. Ele também dá um panorama geral enquanto a luta vai acontecendo, sobre o que está acontecendo com os Piratas Rocks, para onde eles vão. O pai do Marco, que se chama Polo, aparece do nada, o que é bem interessante para ver como o bando do Barba Branca começa, como ele tem esse pontapé inicial. A gente vê Chique e os outros piratas, e não é o meu foco aqui nesse vídeo, então ficou já mais para confirmar a separação deles e também algo para mostrar para onde eles foram ou o que eles fizeram depois dali, principalmente com a promessa que a gente só praticamente viu encenada, que é a promessa da dívida entre Kaido e Big Mom. Voltando ao centro da questão, a luta é muito boa, a gente vê os poderes dos personagens praticamente mais fortes que a gente tem ciência dentro do mangá, com exceção ao Joy Boy, claro, que vou citar mais à frente. E o que eu gostaria de comentar a respeito do Haki, a respeito da voz de todas as coisas, é uma coisa que nesse capítulo passou um pouco despercebido. Tem um pequeno debate ali rápido entre Roger e Garp a respeito da justiça. O que é aquela coisa que apareceu aqui? Aquilo que parece estar acima de todos no governo mundial. O Roger viu o Imu com os próprios olhos, o Garp também. E aí o Roger mete aquela de piratão de cara, se você não quer mais ficar na marinha, se você acha que não tem justiça aqui, essa justiça nem praticamente existe com a existência desse cara, vamos pro meu bando. E aí o Garp fala, bom, se eu for, quem vai proteger os marinheiros? Isso é muito importante, reforça também aquela teoria da Sword, de que o Garp é um dos líderes, se não o líder da Sword, e ele tá muito preocupado com o senso de justiça dos marinheiros e de como a marinha pode ser algo melhor do que o governo mundial a usa pra ser. Isso é muito importante, reforça o que a gente já conhece do personagem. E mais uma vez, são dois personagens com o nome D lutando. Ele tem visões muito distintas de como enxergar o mundo, jeitos muito diferentes de como eles querem que o mundo se torne, mas ainda assim são pessoas extremamente determinadas a realizar seus próprios objetivos, coisas inerentes a pessoas com esse nome. De qualquer maneira, como eu disse, o cerne da coisa é o seguinte: Xebec, Roger e Garp conseguem se comunicar. Nesse capítulo, mais uma vez, eles falam sobre estar ouvindo a voz do Xebec. Xebec que tá chorando em lágrimas e aparentemente derrotado no fim desse capítulo e morto. Eles entendem mais ou menos o que está acontecendo, o Roger até se emociona em certo momento da batalha, mas o mais importante é eles estarem se comunicando. Como eu já falei, isso parece ser algo inerente àqueles que têm o nome D. E por que isso tem a ver com o Haki do que o Roger falou nesse capítulo? Essa parte interessante para mim e que esse capítulo deixou mais evidente com coisas que aconteceram no capítulo passado. O Haki, ele é a energia dos humanos, da alma dos humanos, sendo expelida do próprio corpo.
De forma bem direta e bem literal, Haki é traduzido para determinação, algo que também pode ser aura ou alma. Basicamente, a força da determinação de alguém se materializa para fora do seu corpo como essa energia, nada mais é do que a própria alma. O mangá de One Piece já deixou bem claro que existe a alma. O Vegapunk confirma aquela teoria que é até do nosso mundo real, de que quando alguém morre, perde um número específico de gramas, que seria a alma que sai do seu corpo. No mural, a gente vê as almas sendo fonte de energia para a tecnologia do passado. Vegapunk também confirma essa ideia quando fala do seu sonho, que o seu sonho é controlar a energia que existe em todas as coisas, tanto nos humanos quanto na natureza, e que isso é uma energia infinita capaz até de criar um sol próprio. A gente já leva essa ideia do sol direto à Mother Flame e a chama da mãe natureza. Vocês percebem como cada vez que eu coloco uma informação, tudo parece se conectar para uma energia que existe no mundo inteiro? Para facilitar, sabe Star Wars e a força? Que tudo é a força, tudo tem força, e aqueles que conseguem controlá-la, enfim, são os mais poderosos daquele mundo? Pois é, basicamente é uma coisa bem parecida, e o Oda é bem fã de Star Wars, ele já deixou isso bem claro, então enfim. O que eu quero dizer é o seguinte: toda essa energia parece ser algo que foi deixado de forma até sanguínea para os descendentes daqueles originários do nome D. O que eu quero dizer com isso? O que você está querendo falar com isso? É muito simples. Aqueles que têm o nome D, acho que de forma até genética, por fator de linhagem, ou seja lá o que for, carregam uma habilidade especial do passado. Isso também se encaixa com os Kozuki lá de Wano. Essa habilidade é a habilidade acentuada do Haki de poder controlar essa energia e comunicar essa energia com os outros, compartilhá-la com os outros. A gente sabe que o Ryuou, por exemplo, consegue emanar o pedaço da alma, né, o seu Haki, para dentro de outro objeto e quebrá-lo de dentro para fora. Só que se você usasse isso sem ser violento, sem ser através da violência, se você usasse isso para, por exemplo, se comunicar, e é aí que eu acho que vem a origem da voz de todas as coisas. O Rayleigh fala lá em Sabaody que eles não eram capazes de ler aquelas palavras, ler aquela língua que tinha nos poneglyphs, mas eles eram capazes de ouvir a voz que existe em tudo. Tô colocando em outro tipo de tradução para não falar a voz de todas as coisas de novo, mas é para que vocês entendam. Eles conseguiam ouvir e sentir a energia que está nas coisas. Outros seres importantes como Poseidon e os Reis dos Mares também têm essa habilidade, aqueles que fazem parte do propósito do século perdido. Querendo ou não, até mesmo Imu consegue fazer isso com os Gorosei, de uma forma um pouco diferente, mas consegue até controlá-los de longe. Para todos os efeitos, eu quero voltar também à cena de Egghead, quando a gente tem aquele cabo que existia dentro do Emmet, e quando o nó é desatado, a energia do Haki do Joy Boy é emanada, e então ele expulsa os Gorosei de onde eles estavam, e é o maior feito e é o maior poder de Haki que a gente viu até hoje, principalmente desenhado, né, graficamente, uma onda colossal, a ponto de que Imu, lá em Mary Joyce, conseguiu sentir isso, e não só sentiu essa onda, como também caiu no chão, gritando, exclamando o nome do Joy Boy. Essa cena pra mim é uma das cenas mais reveladoras e mais fortes do mangá de One Piece, porque o Joy Boy, primeiro, ele usa um tipo de frase que é muito usada dentro do mangá: eu não vou morrer, e onde for necessário eu vou estar com você, você nunca vai estar sozinho, como se ele estivesse materialmente junto do Emmet, quase como se sua alma estivesse realmente com ele, e na verdade estava. Um fragmento da alma do Joy Boy, o seu Haki, vê como as coisas encaixam, estava dentro dele, e assim emanou essa energia para fora. Ou seja, o Haki é realmente a alma das pessoas materializada como energia que poderia não só ser a fonte de energia do século perdido, uma fonte que estava em toda a natureza e também nos humanos, como também uma armadura natural e uma arma para batalha. E essa habilidade foi deixada em pessoas com o nome D, pelo menos de forma mais acentuada, de forma como se comunicassem. Por que isso é importante? Porque faz com que as pessoas com o nome D consigam encontrar o seu tal destino. A gente sabe que existe um destino e um dia prometido dentro do mangá de One Piece, concordam comigo? Então, imagine que você acabou de nascer, você é um D, como por exemplo o Teach. Seus pais morrem, então você não tem muita ciência do que aconteceu no passado, nem o que são poneglyphs, nem o que são o século perdido. De que forma você poderia encontrar o seu destino então? O acaso? Ou realmente o destino tentar mover a sua vida para que você encontre isso? De forma muito inteligente, talvez, Joy Boy teria deixado com que a energia nas pedras, principalmente vindo do país em que consegue controlar o Ryuou, olha só que coincidência, fosse capaz de se comunicar com aqueles que poderiam senti-la. Ou seja, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento sobre aquilo, quando você sentir a energia daquela pedra, você vai se atrair por ela. Foi o que aconteceu com Law no arco de Wano, por exemplo. Ele foi capaz de achar um poneglyph. O mesmo acontece a explicação que Rayleigh dá para ele e para Roger e os demais membros da tripulação que poderiam ter essa habilidade, sentirem o que aquela pedra dizia. A gente já viu Roger ter uma coisa parecida com isso. Ele não consegue necessariamente ler e entender toda a mensagem, mas ele sabe mais ou menos o que aquela pedra quer dizer. E aí o Oden vinha como responsável de saber aquela
escrita e saber aquela leitura para traduzir diretamente o que a pedra queria dizer. Essa habilidade também foi deixada para que os D pudessem se comunicar entre si, e isso me lembra o momento em que Mu fala que um D que não sabe da sua própria origem é um D de casca vazia que nada serve pro destino, a não ser para fazer bagunça. Eu tô botando as minhas palavras, mas basicamente foi o que ele disse naquela cena com o Cobra e com o Sabo. É somente sabendo da própria história e da sua própria origem que eles podem lutar pelo destino verdadeiro que foi deixado pra eles, seja o do caos ou seja o da liberdade. Essa coisa é tão óbvia dentro do mangá que se você parar pra pensar, até mesmo o que a gente tá esperando ver, que é o Tesouro One Piece, é basicamente isso. Ele criou um caminho mexendo até com a energia natural dos humanos e da natureza para que os D entrassem no seu caminho, para que pudessem cumprir o seu propósito, descobrindo a verdadeira história quando chegassem na ilha final. Ou seja, ele realmente fez tudo para que essas pessoas soubessem da sua verdadeira identidade e assim pudessem encontrar o seu destino. É por isso que eu volto então a esses dois últimos capítulos de mangá de One Piece e por que eles são tão importantes. Porque na prática a gente viu 3 pessoas com nome D de clãs diferentes lutando contra o Imu, que é o inimigo a ser derrotado. O Zebek já vinha falando sobre o destino antes da sua morte e no momento da batalha entre os 3 com o nome D, ele se vê num cenário que ele não gostaria, lutando contra aqueles que deveriam estar enfrentando o verdadeiro inimigo, óbvio, controlado e dominado pelo verdadeiro inimigo, mas de qualquer maneira ele deixou a centelha de dúvida na cabeça dos dois, o que é a parte mais importante, e ele cumpriu seu destino quanto aquele com o nome D, de ser um mensageiro do que deveria ser passado para aqueles que ainda não conhecem muito do seu propósito. Acho que pro Garp só entrou no ouvido e saiu pelo outro, mas eu acho que nesse momento, eu já falei isso aqui no canal, que o Roger para e pensa sobre quem ele é quanto pirata e por que ele tinha aquela habilidade. Esse é um ponto da história em que Roger ainda não tinha ido para Laugh Tale, obviamente não era o rei dos piratas, muito menos estava focado nisso. Ele só era um grande pirata, assim como Zebek era, assim como outros piratas eram, e que não tinham muito o seu propósito ali de encontrar o grande tesouro. Enfim, o Roger que a gente conhece quando o mangá começou. A lenda e o homem lendário do primeiro capítulo, o Gold Roger, eu acredito que o seu pontapé inicial é nesse dia. Depois dessa batalha, e eu espero que o Oda faça um capítulo nesse sentido, e eu imagino que vai acontecer isso, o Roger vai refletir sobre o que aconteceu ali, o que é esse mundo. Afinal, ele viu alguém que está acima do governo mundial, que é algo que ninguém sabe ao redor do mundo. Ele conseguiu se comunicar entre 2 pessoas que têm a mesma sigla do seu nome e viu diante dos seus olhos que aquele mundo não é tão justo, nem tão parecido com o que ele acreditava. Então eu acho que é nesse momento que vai ter o ponto de virada do personagem para que ele se torne interessado e assim se torne a lenda que a gente conhece dentro do mangá de One Piece, indo até Laugh Tale, iniciando a grande era dos piratas. Será que isso vai acontecer com Luffy dentro do mangá? Eu fico me perguntando. Mas de qualquer maneira, o cerne desse capítulo todo é todo esse simbolismo que tem por trás dele. Muita gente acabou não percebendo e, bom, só queria ver a luta, e eu também tava muito empolgado, tá? Eu não vou ser aquele cara, o fã chato que fala que, eu não quero ver lutinha, eu só quero ver o que o Oda vai mostrar de mistério. Também não é assim, eu tava muito interessado pra ver o desfecho dessa batalha, mas, de qualquer maneira, para além dos acontecimentos do mangá, dessa época do passado, que foi uma batalha lendária e realmente algo que a gente queria ver há muito tempo, existe todo esse simbolismo e algo que eu julgo importantíssimo para o que ainda vai ser contado no mangá. Vocês gostaram dessa teoria? Bom, se vocês curtiram, não esquece de se inscrever aqui no canal para aumentar a nossa recompensa no YouTube. Também confere o nosso Instagram, onde vocês podem mandar suas perguntas pra gente responder aqui em vídeo. Eu vou estar gravando um vídeo de perguntas ainda hoje, que deve sair essa semana no canal. E também comenta a sua teoria a respeito disso, o que você pensa sobre isso. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Se você assistiu até aqui, comenta Marco Polo aí embaixo. E é isso, galera. Valeu!